Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta, certo? Nesse vídeo aqui a gente vai fazer mais uma sessão referente à playlist Técnicas Psicoterápicas 1, tá? E aí, aqui a gente vai se ater ao segundo texto que foi comentado em sala de aula, né, pela minha professora, certo? O título do artigo é A Escuta na Psicanálise e a Psicanálise da Escuta. Artigo este das autoras, no caso, Mônica Medeiros e Carolina Neumann. Aqui a gente vai começar uma série de vídeos, né, falando um pouco sobre a escuta na psicanálise e a psicanálise da escuta, né, para que a gente possa ter um entendimento abrangente do quão é importante, né, o saber escutar, né, que vai muito mais além do que o ouvir. Muitas vezes a gente ouve o outro, mas não escuta, né? Então o artigo ele tem por objetivo analisar a importância da escuta na história da psicanálise. Não só na história da psicanálise, mas no processo analítico mesmo, sabe? E a importância da comunicação que se dá entre o analista e o paciente, o que é o fundamental para um bom processo analítico, tá? Então, chega com palavras, né? Como diz o artigo, chega com palavras que demandam um desejo de ser compreendido, né? De ser compreendido em sua dor, né? E o outro, que no caso o analista, escuta as palavras porque vê nestas as vias de acesso ao desconhecido que habita o paciente. Carla, que desconhecido é esse que habita o paciente, né? Nada mais, nada menos do que o inconsciente. E aí vai ser por meio da escuta das palavras que o analista ele vai ter acesso a esse desconhecido. Então, a situação analítica é, por excelência, certo? Uma situação de comunicação. Por quê? Porque nela circulam demandas, onde essas demandas nem sempre são lógicas, né? Nem sempre são de fácil deciframento, mas são demandas em que no seu cerne, ou seja, nas entrelinhas, palavras que carregam nas entrelinhas, né, o desejo e a necessidade de serem escutadas. Então, ao se deparar com o sofrimento histérico, Freud ele põe-se a escutar um corpo que fala, tá? Nos sonhos ele descobre a capacidade dos elementos se condensarem e se deslocarem, como diz o artigo, criando assim uma outra cena. Então, em virtude disso, em consequência disso, o analista ele precisa ter essa escuta aguçada, essa sensibilidade aguçada, porque, veja, nos sonhos, Freud descobre a capacidade dos elementos se condensarem e se deslocarem, e aí vai criar uma outra cena. Ou seja, nem sempre vai ser o que está aparente, tá? Vai ser o que está nas entrelinhas daquilo que está aparente. Então, quando ele fala de condensação, ele vem falar da fusão de diversos conteúdos latentes em um único manifesto. Como assim, Carla? Vou dar um exemplo bem simples para vocês entenderem, um exemplo bem didático. Tu sonha que estás na aula de inglês e o teu professor é o teu cachorro, né? Aparentemente é sem sentido, é uma cena sem sentido.
ué, estou na aula de inglês e quem está me dando aula e falando inglês ali para que eu possa aprender é o meu cachorro. Então veja, aparentemente parece sem sentido, mas houve aí uma fusão de diversos conteúdos latentes que se manifestaram em um único conteúdo, em um único contexto. Tu foi acordar pensando no que tu ia fazer no outro dia, tu tem compromisso com teu cachorro, tu tem compromisso com tua aula de inglês, tu tem compromisso com teu professor de inglês. E aí o que que acontece? Quando tu acorda, tu lembra que tu tem que levar o cachorro ao veterinário, né? Que mais tarde tu vai ter aula de inglês, mas aí tu combinou de chegar mais cedo para tirar dúvidas com o teu professor. Então toda essa organização do que tu ia fazer no teu dia, no outro dia, estava lá no inconsciente. E aí, ao dormir, tu sonha que tu tá na aula de inglês, tendo aula de inglês, onde o professor é o teu cachorro, tá? E aí quando vem se falar de deslocamento, há uma mudança aí, tratando-se da condensação, é uma fusão, né, de diversos elementos em um único contexto. Diversos elementos do inconsciente vai constituir uma única cena, um único contexto. E aí quando a gente fala de deslocamento, o que acontece? É uma mudança do assento psíquico. Ou seja, podemos sonhar com a imagem de um padre, mas o conteúdo latente era nosso pai. Tu briga com teu pai, tu discute com ele, tu passa o dia inteiro com raiva dele, com muita raiva dele, sabe? E aí o que acontece? Por ação da censura, no caso deslocamento, foi possível deslocar a figura. Não só a figura, mas também a libido, ou seja, a energia investida. Então, em um sonho em que o protagonista mata o pai, é mais fácil aceitar que se matou o padre e não o pai. Então tu vai lá, tu vai dormir morrendo de raiva do teu pai. Mas tu sonha matando o padre. Mas o conteúdo latente era o teu pai. Por quê? Porque é mais fácil aceitar que tu mate o padre do que o teu próprio pai. Entende? Então, gente, essa mudança de uma imagem importante para outra é a chamada mudança de assento psíquico, tá? Então, resumidamente, falando de forma resumida, como a própria palavra sugere, o que acontece? A figura, né, a figura essencial, a figura que está lá latente no teu inconsciente, ela muda de lugar, né? A imagem muda de lugar e a importância dada a esta imagem também muda de lugar, né? No sonho, a importância se desloca do teu pai, da imagem do teu pai, para o padre. A imagem do teu pai, ela é deslocada para a imagem de um padre. A importância é deslocada porque a libido é deslocada de um objeto para outro, tá? Então, o que acontece? A dar cada vez mais espaço, né, para o que escutava de forma diferente, no contato com os seus pacientes, Freud, ele pôde construir tanto um novo ramo do conhecimento quanto um método terapêutico. E aí a psicanálise ela vai surgir em reação ao niilismo dominante terapêutico, né, a essa ideia, a essa concepção filosófica terapêutica dominante. A psicanálise vai surgir em relação a isso, né? Vai surgir em reação, no caso, a essa concepção terapêutica dominante na psiquiatria alemã do final do século XIX, que aí preconizava aí a observação do enfermo, sabe? Sem escutá-lo, apenas o observar sem a escuta e a classificação da patologia sem o intuito de oferecer um tratamento. Essa era a concepção dominante na psiquiatria alemã. E aí a psicanálise vai surgir em relação a isso.
E Freud ele se inquietava com essa conduta dominante na psiquiatria alemã, né? De apenas observar, de apenas procurar observar para classificar a patologia sem o intuito da escuta, sem o intuito de oferecer um tratamento. E mesmo tendo formação médica, mesmo estando imerso em um contexto científico de caráter positivista, de caráter cientificista, a conduta psiquiátrica dessa época, minha gente, não satisfazia de forma alguma Freud. Freud ele propõe o tempo inteiro, o tempo todo, desde do início da sua experiência clínica no hospital com Charcot, ele propõe o tempo todo a escuta, ele propõe o tempo todo a importância da escuta, que o paciente fosse escutado, certo? Embora ele ainda não estivesse diante de fundar a psicanálise, ele já começa, tá, a demarcar esse importante papel que ele atribuía à palavra. E aí cabe ressaltar que estamos falando de uma palavra que vai abrir novas possibilidades de compreensão, novas possibilidades de escutar o sofrimento humano. E aí, desta forma, o que é que acontece? Dois trabalhos se impõem. O de escutar a palavra do outro e o de produzir palavras que viessem ao encontro dessa demanda, tá? Bom, gente, então é isso. Para o vídeo não ficar muito longo e ficar cansativo, tanto para mim quanto para vocês, eu vou me ater aqui, tá? Isso aqui é a parte 1, tratando-se desse assunto. A gente volta depois, tá? Logo mais, com a parte 2, dando continuidade a essa escuta, né, na psicanálise e a essa psicanálise da escuta, esse papel tão importante que se tem, essa função, na verdade, tão importante que se tem aí da palavra e do escutar essa palavra, do escutar esse sofrimento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, o meu e-mail vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Tu pode mandar tua dúvida, tu pode mandar solicitação de assunto, certo? E aí eu vou te atender tratando-se de dúvida, eu vou trazer a tua dúvida para dentro da playlist Carla Responde. Tratando-se da solicitação de assunto a ser explanado, eu vou trazer para dentro da playlist a pedido. Só peço que vocês tenham um pouco de paciência, porque eu recebo vários e-mails e aí eu vou atendendo aos pouquinhos por ordem de chegada. Então pode ser que demore um pouco até que eu venha acessar o teu e-mail, tá bom? E na descrição do vídeo também vai estar o link das minhas redes sociais. Instagram, Facebook, fanpage, então adiciona, segue, fiquem à vontade, tá bom? Só não respondo mais mensagens via redes sociais devido ao excesso de pessoas, e aí eu acabo respondendo uns sims, outros nãos, e aí eu acabo sendo injusta, resolvi não responder mais ninguém, só por e-mail e por ordem de chegada. A função das redes sociais é apenas para que vocês possam acompanhar de perto as postagens que eu faço referente aos meus projetos, tá bom? Então é isso, gente. Inscrevam-se no canal. Aqui eu abordo vários assuntos dentro de várias áreas. A área a qual eu estou em formação é a psicologia. E em virtude disso, eu dou uma ênfase maior à psicologia, certo? Mas vez ou outra, eu também abordo outros assuntos dentro da área de humanas, além da psicologia, na área de saúde, sobre as coisas da vida, sobre séries, sobre filmes. Então fiquem à vontade para seguir, tá certo? Se gostou do vídeo, tu dá um like. Se não gostou, dá um dislike. Mas coloca no comentário do vídeo o que foi que tu não gostou, o que eu deixei a desejar, para que eu possa ler a tua crítica e melhorar quanto à minha metodologia de construir conhecimento aqui com vocês, tá bom? Bom, gente, então é isso. Muito obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação.